YouTube, tudo bem com vocês? Vamos hoje aqui para mais um vídeo, tá? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre circuito elétrico utilizando resistores, tá? Agora nós vamos iniciar com resistores. Vamos trocar aquela nossa ideia da lâmpada que a gente utilizou nos vídeos anteriores, que a gente utilizamos, e vamos passar a trabalhar agora em diante com resistores, tá? Agora nós vamos aprender o dimensionamento com dois resistores iguais, tá? Pessoal, lembrando que este vídeo é exclusivo e sem custo para o inscrito aqui no canal de Eletrônica com TV, tá? Estarei postando cerca de 30 vídeos, 50 aí, ou até onde der aí pra gente tá? Todos eles com bastante detalhes sobre eletrônica básica, direcionado à análise de defeito, fundamental para quem está iniciando e quer ter uma boa base, né, no mundo da eletrônica, tá? Como eu falei, na aula de hoje vamos tá aí utilizando resistores, tá? Para a gente estar fazendo o nosso circuitozinho, tá? Lembrando que nossos vídeos vai estar dividido em duas partes, tá? Primeiro sempre eu vou estar falando sobre o dimensionamento, tá? Para vocês entenderem como funciona o circuito, os componentes e por aí vai, tá? Se eu não fizer os dois no próprio vídeo, o próximo vídeo sempre eu vou estar falando sobre os defeitos, tá? E assim sucessivamente, mas sempre direcionado a sempre o dimensionamento e outro o defeito, tá? Vamos lá para nossa aula, tá? Pessoal, aqui eu coloquei dois circuitos, tá? Ambos tá aqui com uma fonte de 12 volts, tá? Coloquei resistores com resistências diferentes, tá? Eu coloquei aqui nesse primeiro circuito resistores com 6K, tá? Ó, dois resistores de 6K. E no outro aqui eu coloquei dois resistores de 10K, tá? Pessoal, vamos aqui no nosso circuito, ele vai seguir o mesmo procedimento que a gente fez com lâmpadas no circuito anterior, tá? Aquela base lá que a gente fez é só para vocês terem uma ideia, para quando chegar aqui se tornar mais fácil o entendimento, tá? Então vamos lá. O nosso pequeno circuito aqui, ele vai estar com uma bateria de 12 volts aqui no nosso exemplo, tá? Vocês montem aí, tá? Para que fique mais fácil, mas é interessante vocês montar esse circuitozinho aqui. Pega a fontezinha de vocês, vejam no vídeo, tá? Como eu montei, como eu expliquei a montagem. Vem para cá, faz esse circuito com a chavezinha, dois resistores, peguem dois resistores iguais, tá? Vocês podem fazer com qualquer resistor que vocês tiverem aí. O importante é que ele seja igual, tá? Para vocês sentir a queda de tensão e entender o que é que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá. Depois que vocês montarem o circuito, a ponta de prova preta de vocês sempre vai ficar aqui no terra, tá? Então vocês botam aqui no negativo de vocês e deixam aqui a ponta negativa, e a gente vai trabalhar só com a ponta positiva, tá? Pessoal, lembrando que a gente sempre vai estar fazendo a nossa medição do negativo aqui a caminho do positivo, tá? Ó, a gente vai fazer sempre esse trajeto aqui. Por que a gente vai fazer sempre trajeto aqui? Porque ele é o trajeto real do nosso circuito, tá? De onde os elétrons circulam, tá? Então, vamos lá. Pessoal, se a gente tem uma ponta do multímetro aqui no negativo e a gente colocar outra ponta aqui no positivo, a gente vai ter 12 volts sobre esses 12 resistores, correto? Então, se a gente colocar a ponta preta aqui embaixo e a ponta vermelha aqui em cima, com a nossa chave ligada, é para dar 12 volts, tá?
Por quê? Porque sobre essa resistência, sobre a soma dessa resistência, vai estar toda a queda de tensão vai estar sobre eles, tá? Ou seja, se eu tenho 12 volts, ele vai estar sobre esses dois resistores, né? E somando vai dar 12K, 6 com 6, 12, tá? Vamos lá. Pessoal, se eu tenho dois resistores iguais, sempre eu vou ter uma queda de tensão igual. Por quê? Porque um resistor ele recebe a mesma quantidade de tensão que o outro se ele for igual. Se um resistor for maior, a resistência for maior, ele recebe maior tensão sobre ele. Mas se eles forem iguais, eles receberão a mesma queda de tensão sobre cada um. Por quê? Porque eles são iguais. Não importa se ele é de 1K, não importa se ele é de 10K, não importa se ele é de 5K, 100K, a queda de tensão sobre ele vai ser a mesma, tá? Repetindo, se eu tenho dois resistores iguais, a queda de tensão sobre ele vai ser iguais. Por quê? Porque se sobre esse resistor aqui cair 1 volt, como esse outro aqui é igual, vai cair também 1 volt, tá? Agora, se esse resistor aqui é de 6 e aqui tivesse um de 12, então o que era de 12 ia receber mais tensão do que o de menor, tá? Vamos lá. Como eu tenho aqui dois resistores iguais, o que acontece? Eu vou pegar 12 volts, tá? Preste atenção. Se eu tenho dois resistores iguais, 6 e 6. Se eu for pegar os meus 12 volts, eu vou dividir por 2. Como eles são iguais, se aqui é 12, esse aqui vai ficar com 6 volts e esse aqui com 6 volts, correto? Então vamos lá, vamos ligar nossa chave e vamos tirar a prova, tá? Liguei nossa chave, a voltagem apareceu aqui, 6 volts, certo? Porque se eu colocar minha ponta aqui de prova aqui no meu negativo, aí eu boto minha ponta de prova aqui no meu negativo e vou botar minha vermelha aqui. O que acontece? Eu tenho que medir 6 volts, porque daqui tem 0, para cá para cima 6 volts. Então esse resistor está consumindo uma tensão de 6 volts. Está tendo uma resistência de 6 volts. E 6 volts para 12 é mais 6 volts. Se eu tenho 6 e vou para 12, eu tenho mais 6 volts. Ou seja, esse aqui está consumindo 6, uma diferença de potencial de 6. Esse aqui outra diferença potencial de 6. Tá? Então, se eu tenho dois resistores iguais, eu pego minha tensão e divido por eles dois, tá? Vou desligar aqui. E agora vamos ver aqui. Se eu tenho aqui no meu outro circuito 10K e no outro aqui eu tenho 10K, esse resistor aqui de 10K vai receber a mesma tensão que esse outro aqui, porque ele é 10K também, ou seja, os dois vai ter uma queda de tensão iguais. Vamos lá ligar a nossa chave. Então vou pegar os meus 12 volts e vou dividir pelos dois resistores. O que acontece? Se eu colocar a minha ponta negativa aqui no meu GND, no meu terra aqui, e colocar aqui no meio, nesse ponto aqui no meio, eu vou ter que medir 6 volts. Tá? Medindo 6 volts. E do 6 volts para 12 mais 6, fechando a minha tensão da minha bateria de 12 volts. 6. Sobre cada um, eu vou ter 6 volts, tá? Ó. Então, pessoal, o que é que isso quer dizer? Que não importa o meu resistor, tá? Ó. Não importa o meu resistor, a queda de tensão vai ser a mesma. Por que que vai ser a mesma? Porque eu pego o meu resistor e vou dividir, pego a minha bateria e vou dividir pelos meus resistores, tá? Então preste atenção no que é que eu vou dizer agora para vocês aprender, tá? Vamos lá. Eu tenho 6. Eu tenho um resistor aqui que ele vale 6, tá? Eu tenho outro resistor aqui que ele vale 6. Ou seja, isso aqui vale 1, esse aqui vale 1.
Ou seja, 1 e 1, 2. Um aqui e outro aqui. Esse aqui vale 1, esse aqui vale 1, 2. Então, se eu tenho 2 dividir por 12, vai dar quanto? 6, não é isso? Se eu tenho 12 e vou dividir por 2, vai dar 6. Por isso que cada um recebe 6. Se eu pegar aqui, quanto é que vale o 10? 10 vale 1. E outro 10 vale uma vez. Então, vou pegar o meu resistor, ou pegar a minha tensão de bateria e dividir por 2, que vai dar 6. Por isso que aqui sempre é 6, tá? Quando a gente for para nosso vídeo, que aqui for resistores diferentes, aí vocês vão entender o que é que eu estou falando para vocês mais claramente, tá? Então, por enquanto, o que interessa para vocês aprenderem é que eu estou dividindo minha tensão aqui por 2. Por quê? Porque eles são iguais, tá? Se aqui fosse 12, aqui fosse 6 e aqui fosse 12, então aqui valeria 1 e aqui valeria 2, fazia 3. Então eu ia pegar a minha fonte e dividir por 3. Mas como aqui é 1 e aqui é outro iguais, vou dividir por 2. Dois resistores iguais, eu divido a minha fonte por 2, tá? Pessoal, vamos aqui para mais um... Antes da gente entrar na análise de defeito, tá? Porque eu não estou acompanhando muito o tempo não. Vocês veem que meus vídeos estão ficando bem mais comprido aí, cerca de meia hora, tá? Que eu tô fazendo cada vídeo para vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu só preciso que vocês aprendam isso, tá? Que vocês colocando a ponta de prova de vocês aqui no negativo e colocando a ponta de prova aqui no positivo, vocês vão ter uma queda de tensão de 6 volts. E colocando a ponta de prova aqui no negativo, deixando no mesmo canto, toda vez que a gente for fazer a nossa ponta de prova, pessoal, sempre deixar aqui no negativo. Ninguém vai ficar com a ponta de prova negativo passeando por ela por aqui pelo circuito, não. Não vamos ficar passeando com nossa ponta de prova preta por o circuito. Ponta de prova preta, ela tem que ficar parada. Tem que ficar parada aqui no nosso negativo. Se você tiver no circuito aí prático, monta aí a garrinha de jacaré no negativo da fonte aí, deixa lá, tá? E a gente vai trabalhar só com a ponta positiva aqui, passeando com a ponta positiva, tá? Então, se eu colocar a minha ponta positiva, negativa aqui, se eu colocar aqui antes da chave, que a gente fez com a lâmpada, ela vai dar 12. Se a gente ligar a nossa chave e colocar a ponta positiva depois da chave, ela vai dar 12. Se eu colocar aqui no pé do meu resistor, vai dar 12. Se eu colocar depois do meu resistor, vai dar 6. Se eu colocar depois do segundo resistor, vai dar 0. Então a gente vai seguir esse mesmo processo que a gente fez com a lâmpada, tá? Ligando aqui o nosso circuito, com a ponta preta fixa aqui no nosso negativo, eu faço a minha medição antes da chave, tá? E vejo que ela tem 12 volts. Faço a minha medição depois da chave, vejo que ela tem 12 volts. Faço minha medição antes da chave e antes do resistor tem 12 volts. Depois do resistor tem uma queda de 6 volts, uma diferença de potencial de 6. E depois do resistor que eu faço 0, outra diferença de potencial de 6. Ou seja, cada resistor está recebendo 6 volts, tá? Pontos de medição, pessoal. Sempre com minha ponteira aqui no negativo. Pontos de medição. Primeiro que você faz, você mede a bateria, vê se ela tem carga. Segundo ponto, mede antes da chave, vê se está chegando até a chave. Chegando tensão até a chave. Terceiro ponto, depois da chave, vê se tem tensão depois da chave. Por quê? Porque essa chave pode estar com defeito. Aqui a bateria pode estar descarregada, você já identifica o defeito. Antes da chave, você já identifica que está chegando tensão, beleza. Depois da chave, você identifica que está passando tensão, beleza. Até chegar a sua lâmpada ou resistor, você faz outra medida. Antes do componente, você faz outra medida se está chegando corrente nesse componente, beleza. Depois do componente, você faz outra medida para se está chegando queda de tensão, tem queda de tensão normal, beleza. E depois você faz depois do componente e conclui o seu circuito. Você vai passeando no seu circuito tentando identificar o componente defeituoso
se ele está recebendo ou não tensão, tá? Pessoal, aqui do mesmo jeito, segue nesse outro circuito, segue o mesmo procedimento, antes da bateria, antes da chave, depois da chave, antes do componente, depois do componente, depois do segundo componente, até chegar aqui. Então segue esse passo, tá? Pessoal, no próximo vídeo, nós vamos estar fazendo uma análise de defeito com esses resistores aqui, tá? Tá fazendo análise com esse defeito, com esses resistores, e depois nós vamos estar fazendo análise de defeito com resistores diferentes, dimensionamento com resistores diferentes, e aí vai ficando interessante a cada passo. Mas é preciso que vocês treinem, monte esse circuitozinho, pegue a fontezinha de vocês, liga as garrinhas de jacaré, solda 2 resistores iguais e faz esse mesmo circuitozinho. Monta a ponta de prova do multímetro, coloca em VDC em 20 volts e começa a fazer suas medições, tá? Começa a fazer suas medições. E esses passinho a passinho que a gente está dando, quando chegar lá por 30 vídeos, mais ou menos, nós já estamos com a boa prática do que a gente precisa para estar fazendo uma boa análise com resistores ou com outros tipos de componentes, tá? Então, pessoal, eu vou deixar aqui até o próximo vídeo. Nós vamos fazer análise de defeito no próximo vídeo, tá? Lembrando sempre, pessoal, que e é fundamental vocês montarem isso aqui, fazer no papel esse mesmo procedimento, tá? Escrever tudo direitinho, treinar na prática, solda os 2 componentes, 2 resistores iguais, e faz esses testes, tá? Pra gente poder aprimorar isso aí e memorizar, tá? Espero vocês, até o próximo vídeo.